Meus irmãos e irmãs, acabamos de escutar a liturgia da palavra deste domingo e assim podemos perceber o carinho, o cuidado e o amor com que o Senhor Deus tem para com todos e cada um de nós, seja aqueles que nos antecederam, seja nós hoje, como na primeira leitura do livro do Êxodo, o autor sagrado nos recorda a atenção, o cuidado que o Senhor Deus nos chama a atenção. Não oprimas nem maltrate. Então, tem três classes da sociedade a qual dá um destaque nesta leitura, que são as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, que requer uma atenção que de fato são grupos que traz consigo algumas dificuldades, como por exemplo as viúvas, que muitas vezes traz consigo alguns sentimentos de perca, de solidão, de rejeição. São sofrimentos e situações que oprimem, que muitas vezes deixam desanimadas. E o Senhor convida a ter um olhar para com esses. E também os estrangeiros, pessoas migrantes, pessoas vindo de realidades, situações diferentes. A acolhida, o acolhimento é tudo. Você ser bem acolhido é algo agradável. E aquele que está sendo acolhido, com certeza, terá uma boa impressão ou sairá contente e feliz de determinados lugares, quando assim são bem aceitos. Caso contrário, não será muito agradável se não forem bem aceitos. E o órfão, também outros que requer também, e o Senhor chama a atenção, a nossa atenção, sobre estes também. E depois, uma prática comum, apresentada no passado e também nos nossos dias, e que sabemos que às vezes chega a dar até morte, são aqueles que movimentam dinheiro a juros. E assim, aqueles que fazem e praticam determinadas atitudes, muitas vezes são muito ásperos, agem de forma muito violenta com aqueles aos quais precisam, ou recorrem, ou vão atrás dessas formas de dinheiro para, muitas vezes, para suprir algumas necessidades quando se encontra em apertos. E às vezes aqueles que agem desta forma não agem com coração nem com misericórdia, e às vezes são muito violentos. E muitos relatos a gente tem acompanhado, em tantas situações e realidades vividas por estas situações. E já a segunda leitura, São Paulo aos Tessalonicenses dá um exemplo e um modelo da comunidade tessalônica como aqueles que souberam acolher a palavra de Deus. E assim ele dá como exemplo e modelo para as outras comunidades, como aquela comunidade tem vivido a palavra de Deus e como tem acolhido
e como tem dado testemunho da palavra de Deus. Que bonito ver comunidades de fé, comunidades que de fato se empenham e acolhem e se comprometem com a mesma, porque não é importante sermos apenas meros ouvintes. Mais do que isso, se faz necessário que, desde uma vez tendo o conhecimento da palavra, tendo o conhecimento da mensagem, daquilo que o Senhor deseja e espera de nós, que possamos, de fato, colocar em prática, a serviço uns dos outros, vivenciando na prática, no nosso dia a dia, aquilo que a palavra, aquilo que nosso Senhor pede de nós. Nós que temos uma caminhada de igreja, nós que participamos fielmente da missa dominical ou de movimentos pastorais de nossa igreja, mas o que adianta ter todo este envolvimento se depois, na prática, nós não sabemos colocar em prática no dia a dia, sendo muitas vezes grosseiros dentro da nossa casa, não sabendo conviver com aqueles que estão conosco no trabalho, no dia a dia. Então, de fato, o Senhor pede e deseja e quer de nós que possamos, de fato, ter os nossos corações sensíveis ao nosso irmão. E isto já vem falar no Evangelho, aonde os fariseus ouviram falar que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupos e perguntaram a Jesus para experimentá-lo qual seria o maior mandamento da lei. E Jesus então responde a eles: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, o amor a Deus deve estar acima de todas as coisas. Mas nós, muitas vezes, deixamos a desejar este amor para com Deus, quando assim nós priorizamos, quando assim nós damos ênfase a outras situações mais do que a Deus. Reflitamos e pensemos, de fato, como nós estamos colocando em prática esse mandamento. Porque quando eu amo, eu me entrego. Quando eu amo, eu me dou. Quando eu amo, eu dou tempo àquilo que eu amo. Por exemplo, a esposa, ela ama o seu esposo e se dedica e se empenha para com ela, para com ele. O esposo também, da mesma forma, se dedica, se empenha para ver aquela pessoa feliz, aquela pessoa amada. A mãe que ama o seu filho e se doa. Quando o filho é doente, está doente, a mãe se preocupa, a mãe cuida, porque estas preocupações, porque essas atitudes e ações, porque ama. Se não amasse, não se preocuparia, não daria atenção. E assim também é para com Deus. Se de fato nós amamos a Deus, então temos que dar a Deus aquilo que Ele é merecido, do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso reconhecimento, de tantas maravilhas, de tantas coisas boas que Deus tem feito e realizado para cada um de nós. E depois, o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amarás
ao teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo, o amor ao nosso semelhante. Somos diferentes em tudo uns dos outros. A partir da nossa fisionomia, não somos idênticos, não somos iguais. E Deus não fez nós desta forma, mas Deus nos fez diferentes, para que, com a maneira que o outro é, nos ajuda em todos os aspectos, a compreender, a entender e também amar o outro do jeito que ele é, da maneira que ele é. Com seus defeitos, saber lidar com os defeitos dos outros, com as dificuldades, com as limitações. Não querer que todos raciocinem, que todos tenham a mesma forma de agir, de se comportar, do entendimento. Não. Deus não nos fez iguais. Cada um se destaca, cada um é melhor em determinadas situações. E assim, o convite para amar como nós somos, amar o nosso semelhante. E não trazer dentro de nós nenhum rancor, nenhum ressentimento, de ódio, maldade, mas que tudo isso, todas estas feridas, possam ser curadas pelo Senhor, que possamos ser semeadores da paz, do amor. Com certeza, se nós colocássemos mais em prática este mandamento, não teríamos uma sociedade, um mundo tão violento, tão desumano e tão desigual. Mas quando nós deixamos de olhar o outro e passamos a olhar apenas para nós mesmos, então entramos no individualismo e deixamos de ver as qualidades, as virtudes que o outro tem, que a outra tem, que é isto que nos fortalece, que é isso que nos ajuda na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Vejamos que o amor que Jesus teve e tem para conosco, entregando sua própria vida por amor a cada um de nós. Aí já foi o maior exemplo e testemunho dado por Jesus para nós. Deu exemplo e pediu que nós possamos fazer o mesmo que ele fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.